Olá, eu me chamo David Rodrigues e você está em mais um devocional. E para esse devocional eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de João, do Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 14 até o 17. O texto diz assim: Pois bem, sendo eu Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, eu gostaria de começar falando sobre uma história do Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório, um missionário muito conhecido por nós aqui no Brasil, ele conta que certa vez ele subindo os montes, as cordilheiras do Nepal, e ele muito cansado já, subindo e descendo, até que de repente ele pensa em desistir. E ele fala assim, não estou aguentando mais, eu não vou mais continuar, eu estou muito cansado. E ele falou que nesse momento passa por ele um monge, todo vestido de laranja, descalço, todo encurvadinho, um senhor já de idade, e esse monge passa por ele a 1000 por hora ali. E aí o Ronaldo fala que ele olha para dentro dele, olha para o corpo dele, ele fala assim, se ele vai, eu também vou. Porque me parece, irmãos, que o exemplo, ele causa alguma coisa em nós e ele faz com que eu e você, a gente queira fazer igual, quando o exemplo é bom. Nesse texto aqui em específico, Jesus, ele lava os pés dos discípulos e ele termina o texto dizendo mais ou menos aí o início que eu comecei aqui o devocional. E ele fala assim, eu lhes ensinei para que vocês vão e façam o mesmo. Eu queria fazer algumas perguntas acerca desse texto para que eu e você, a gente, por exemplo, entenda o que Jesus quis dizer nesse texto inteiro. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui é: quando servir? Quando servir? Quando servir? Na nossa igreja, por exemplo, nós fazemos o SOS toda quarta-feira. O pastor Guerra é responsável por esse projeto. E toda última quarta-feira do mês acontece o SOS. Várias pessoas da igreja se mobilizam, alguns irmãos ajudam lá no cozimento dos alimentos, etc., na preparação da sopa, enquanto outros irmãos eles estão ali no culto de oração. Quando acaba o culto de oração, essas forças se unem e o pessoal vai para a rua para levar o alimento. Então, nesse dia aqui, nesse horário, na última quarta-feira do mês, esses irmãos eles se preparam espiritualmente, eles se preparam emocionalmente, eles reservam e agendam na agenda deles uma data para eles servirem ao Senhor, uma data para eles servirem a sopa ali nesse momento para a cidade. Mas e quando essa hora de servir, por exemplo, ela não é tão agendada assim? Vamos supor que você esteja indo para um casamento, padrinho, madrinha do casamento, ou algo parecido, pajem, né? Ou dama, e aí você indo na direção desse casamento, dentro do carro, você passa e vê um irmão já idoso da igreja, com o pneu furado. Você de terno, sua esposa de terno, os seus 2 filhos bem arrumados, e aí você para aqui, olha lá ele trocando o pneu, e você fala assim, se eu parar, acabou o casamento para mim, porque eu vou me sujar todo, eu não vou conseguir mais participar do casamento, e muito menos ser padrinho, madrinha, pai, ou qualquer outra coisa do casamento lá, não vou poder participar. Então, nesse dia e nesse momento, você passa em disparado e vai embora, porque talvez essa hora de servir, ela não era tão agendada assim. Mas a pergunta, ela continua para mim e para você. Quando é que eu e você nós temos que servir? Quando? Provavelmente, se um médico chegasse para você e falasse assim, com um diagnóstico de morte, falasse assim, você tem só 7 dias de vida, 7 últimos dias de vida, de agora em diante, não pelo Covid, né, mas você tem 7 últimos dias de vida, de agora em diante você tem que aproveitar esses últimos 7 dias da sua vida. Você, assim como eu, iríamos nos tornar o centro de tudo pelo egocentrismo. Apesar de nós já sermos, já pensarmos que nós somos o centro de tudo,
a gente iria falar assim, não, vamos gastar esse dinheiro aqui comigo, vamos comprar aqui essa roupa aqui pra mim, sou eu, me escuta porque sou eu que quero falar, ou sei lá, vamos para a última viagem que eu sempre quis fazer, porque é eu que vou morrer. Mas eu queria te fazer uma pergunta, como que acontece essa passagem aqui, esse texto de Jesus, em que circunstância está Jesus aqui? Aqui no versículo 1 vai dizer para nós que a circunstância que Jesus estava, diz o texto lá, sabendo Jesus que iria morrer, se pôs abaixado a lavar os pés dos discípulos. O nosso Senhor, ele já sabia que ele iria morrer, ele já tinha certeza que ele iria morrer, ele se põe agachado a lavar os pés dos discípulos. Quem em sã consciência faria isso? Quem em sã consciência faria isso? Não pensa aí no seu tênis, não pensa no meu pé, nos nossos pés de hoje, principalmente agora na quarentena em casa, mas lembra dos pés da época, sandálias abertas, os pés sujos, muito mais sujos do que são hoje. Então assim, a pergunta que fica para mim e para você, irmão, é quando nós vamos servir? Baseado no exemplo do Senhor Jesus, nós vamos servir a qualquer hora, porque esse momento de servir, ele não pode ser agendado. O nosso coração, ele precisa estar disposto, porque o nosso Senhor serviu, o nosso Senhor, nosso Salvador, ele serviu. E a segunda e última pergunta é: a quem servir? A quem servir? Quem nós vamos servir então? Eu queria te fazer uma pergunta, né? Nessa passagem aqui nós vemos que por inferência Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? E ele se põe ali abaixado a lavar os pés dos discípulos. Mas quem são esses discípulos? Quem são esses discípulos, por exemplo, em grau de serviço? É mais fácil, por exemplo, servir ao agradecido ou ao mal agradecido? Nesse texto aqui, irmãos, por exemplo, Jesus lavou o pé de Pedro. A Bíblia vai dizer para nós que todos os discípulos abandonaram Jesus no momento da cruz, no momento da morte. Todos os discípulos, todos esses discípulos. Qual deles que não abandonou? Nenhum, todos abandonaram. Jesus teria, por exemplo, pulado o pé de Pedro? Jamais. Jesus lavou os pés de Pedro. O que é mais difícil para nós, servir ao agradecido ou ao mal agradecido? Agora eu quero te fazer outra pergunta. Jesus teria pulado o pé de Judas? Jesus teria pulado? Eu conheço o meu Salvador e eu tenho certeza que ele não teria pulado o pé de Judas. Eu tenho certeza que Jesus lavou os pés de Judas. Então assim, a pergunta que fica para mim e para você nesse texto aqui em especial é: quando nós vamos servir? Nós vamos servir a qualquer hora, irmãos. E a quem nós vamos servir? Nós vamos servir a todo mundo. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia que Judas era traidor. E mesmo assim, ele serviu. E baseado nesse exemplo, eu queria te convidar a não escolher uma hora, não escolher um dia, a não escolher quem, não escolher alguém, ou qualquer pessoa que seja, para você servir. Mas que você sirva a todos, a qualquer hora, porque pelo exemplo de Jesus, pela experiência que ele traz para nós, motivados pelo exemplo do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós precisamos servir, independente de qualquer coisa, porque ele serviu. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas que você reflita sobre esse texto, ele possa fazer uma grande diferença aí na sua semana. Deus te abençoe.